Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa matéria, hoje com saúde coletiva, 29/6/2020. Na última aula, nós falamos sobre vigilância epidemiológica e hoje nós vamos ver o conceito de vigilância sanitária e de saúde do trabalhador. É importante que vocês saibam diferenciar a vigilância epidemiológica da vigilância sanitária. Então vamos à nossa aula de hoje. Então aqui nós temos a definição aí de vigilância sanitária. Vamos fazer a leitura. Então entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse para a saúde. Então, a definição ela é grande, mas para a gente saber qual é a área de atuação da vigilância sanitária, basta a gente focar aqui, no meio ambiente e principalmente na produção, circulação de bens, e na prestação de serviços. Então a vigilância sanitária ela vai fiscalizar a produção de insumos, materiais, alimentos, de tudo que possa interferir na saúde humana. Então qualquer item que tenha relação com a saúde, que ele possa afetar a saúde da pessoa, ele vai ter que sofrer a fiscalização da vigilância sanitária. Assim como os serviços. Por exemplo, um serviço aí, um restaurante, uma clínica, um hospital, isso tudo são serviços. Se eles forem prestados de maneira inadequada ou se não seguirem os parâmetros estabelecidos, aquilo ali pode pôr em risco a nossa saúde. Então a vigilância sanitária faz a fiscalização dos serviços. E também do meio ambiente, aqui já mais relacionado a descarte irregular de lixo, de substâncias tóxicas. Então tudo que for relacionado a isso, vocês lembram da vigilância sanitária. É quem fiscaliza o restaurante, quem fiscaliza a clínica, tá? Ao contrário da vigilância epidemiológica, que ela vai tratar das doenças, tá? Das doenças e agravos. A vigilância sanitária não, ela vai focar nos bens e nos serviços. Então esse é o macete para vocês diferenciarem. Então aqui tem os parágrafos com mais ou menos a explicação que eu acabei de dar para vocês. Depois vocês façam dar um pause no vídeo e façam a leitura com calma. Então aqui a gente tem a saúde do trabalhador. E o SUS, como a gente viu na aula passada, ele executa as ações de saúde do trabalhador. Então o que é a saúde do trabalhador? É um conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica em conjunto com as ações de vigilância sanitária para a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Então aqui, a saúde do trabalhador ela vai englobar tanto funções de vigilância epidemiológica quanto de sanitária. Tá? Epidemiológica, pesquisando ali quais as doenças que podem ser desenvolvidas pelos trabalhadores. E a sanitária já focada na fiscalização do ambiente de trabalho. Tá? Então, ela engloba esses dois campos. Tudo isso visando a manutenção da saúde dos trabalhadores. E caso o trabalhador venha adoecer, ele vai contar aí com a rede de unidades do SUS para sua recuperação. E agora nós vamos entrar aqui num dos tópicos mais importantes da legislação do SUS e, na minha opinião, é o tópico mais importante da Lei 8.080, tá? Que são os princípios do SUS. Eu coloquei aqui princípios e diretrizes, mas tem uma diferença. As diretrizes, elas estão lá descritas na Constituição de 88. Aqui nós estamos vendo a Lei 8.080. Então as diretrizes elas estão no artigo 198 da Constituição Federal. Só que as diretrizes elas estão inclusas nos princípios. Então as diretrizes do SUS são 3, tá? E os princípios são vários, são diversos. E dentro dos princípios a gente encontra também as diretrizes. Então, visto esse pequeno detalhe, né, que é importante vocês saberem, vamos ver quais são esses princípios que o SUS vai obedecer. O primeiro deles é a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Isso aqui a gente já viu lá na Constituição Federal.
muitas coisas que estão lá na Constituição, elas se repetem na Lei 8.080. Isso aí até facilita para a gente conseguir entender e até gravar. Tá? Então, a universalidade significa que todo mundo tem direito ao atendimento no SUS, sem nenhum tipo de restrição. Qualquer pessoa tem direito ao atendimento. Segundo princípio é a integralidade da assistência. Então, esse princípio significa o quê? Que as pessoas têm direito, mas elas têm direito a tudo, tá? A todos os níveis de complexidade, seja baixa, média ou alta, tá? Desde o posto de saúde até o atendimento mais complexo. Então, isso aqui também a gente já viu, que é a integralidade da assistência, é um atendimento integral, completo. E aqui uma observação, tá? Sobre os níveis de complexidade. Então, nós temos o primeiro nível, que é a baixa complexidade, representado pela atenção primária. Então, aqui a gente pode ter como exemplo as ações da estratégia de saúde da família. Aqui usa recursos que são mais baratos, a gente pode dizer assim, tá? Mais acessíveis. É uma assistência que não requer tanta tecnologia nem tanto gasto, mas nem por isso ela não é importante. Nós temos a média complexidade, pode ser considerada como atendimento ambulatorial, tá? Composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população. Então aqui é uma complexidade média. Aqui a gente tem como exemplo o apoio diagnóstico, cirurgias ambulatoriais, serviços médicos de especialidade, tá? Tudo está incluso aqui na média complexidade. E por fim nós temos a alta complexidade. Então esse tipo de atendimento aqui, ele já é representado pelos grandes hospitais, tá? Por serviços que envolvem alta tecnologia e alto custo. Então, exemplos da alta complexidade são a cirurgia cardiovascular, cirurgia vascular, acabei repetindo aqui, né? Mas pediátrica, entre outras, tá? Tratamento para o câncer. Então, esse serviço ele possui um alto custo, por isso que é melhor atuar na baixa complexidade, na atenção primária, para prevenir que as pessoas precisem desse tipo de serviço aqui. Além de a gente promover a saúde da população, a gente economiza o dinheiro público adotando essa estratégia. Por isso que o SUS ele tem prioridade para as atividades preventivas. Então, continuando com os princípios. Terceiro, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Então, isso aqui é mais relacionado a você preservar a autonomia no caso da cultura, da religião da pessoa. Então, tudo isso deve ser respeitado na hora do atendimento à saúde, tá? Dos costumes dos usuários. Inclusive, se a pessoa ela quiser recusar o atendimento ou algum tipo de procedimento, ela tem esse direito, porque ela tem autonomia e você tem que respeitar. Tá? Então, ninguém é obrigado a receber nenhum tipo de tratamento. Vamos ao próximo. Igualdade. Então, um outro princípio do SUS é a igualdade da assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Então, isso quer dizer que todos os usuários têm o mesmo direito. Ninguém tem prioridade em relação a ninguém. Tá? Depois, mais para frente, a gente vai ver um outro princípio que ele fala também sobre essa relação aí de prioridade no atendimento. Tá? Mas isso não significa que alguém tenha preferência em relação a outra pessoa. Nós vamos ver isso mais adiante. Tá? Então, todo mundo tem o mesmo direito. O direito é igual para todos. Próximo princípio, direito à informação. Todo mundo que tem assistência no SUS e em qualquer serviço de saúde tem direito de receber as informações sobre a sua saúde, tá? Por pior que seja o diagnóstico. E a população em geral tem direito de receber as informações relativas à saúde da comunidade, da sociedade em geral. Por exemplo, se estiver acontecendo um surto, uma epidemia ou qualquer coisa do gênero, as autoridades elas têm a obrigação de divulgar isso para a população. Tá? Então nós temos direito de receber informação sobre a nossa saúde. Outro princípio, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. Então o SUS ele tem que disponibilizar para a população
quais os serviços que ele oferece, em quais locais, em quais horários a população tem direito de receber esse tipo de informação. Até porque quando ela precisar, ela tem que saber aonde ir, tá? E quando ir também. Outro princípio, utilização da epidemiologia. Tá? A epidemiologia é uma área da ciência, né, na saúde, que estuda a distribuição das doenças na população, de acordo com idade, sexo, escolaridade. Tá? E é muito mais complexo do que isso, mas de uma maneira geral, para vocês entenderem, funciona assim. Isso, e através da epidemiologia, o serviço de saúde, né, no caso o gestor, ele vai saber em quais locais ele deve investir mais, em quais locais tem mais necessidade de algum tipo de recurso, através da epidemiologia. Outro princípio também é a participação da comunidade. Tá? Mais um aqui que também é considerado uma diretriz. E isso aqui a gente vai ver com mais detalhes na Lei 8.142. Próximo princípio é a descentralização. Tá? Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera do governo. Então isso aqui a gente já viu. Tá? Vocês devem rever aí o tópico da Constituição Federal. Então, descentralizar significa retirar o comando centralizador da União e isso vai ser transferido para os municípios. Então, a gestão do SUS ela é preferencialmente municipal, porque o município está muito mais próximo da sua população e conhece a realidade vivida ali de acordo com cada local. Tá? Esses conceitos também de regionalização e hierarquização, nós já vimos. Quem tiver alguma dúvida é só voltar lá na aula sobre Constituição Federal. E aqui, para a gente finalizar a nossa aula, nós vamos falar de um princípio que ele não está escrito lá na lei, mas ele está implícito, tá, no contexto do SUS. E ele é um dos princípios que mais cai em prova, tá, que é o princípio da equidade. Muita gente confunde a igualdade com a equidade. A igualdade ela está no direito ao acesso ao serviço de saúde. A equidade não. A equidade aqui, ela quer dizer equivalência. O que quer dizer isso? Que o SUS ele vai destinar os seus recursos, ou na hora de um atendimento, será atendido primeiro aquele que apresentar maior necessidade. Então, ele vai destinar os seus recursos com uma equivalência à necessidade do momento. Tá? Então, isso aqui não é igualdade. Por exemplo, se uma pessoa chega numa unidade de saúde para ser atendida e ela está na fila, ela tem ali o direito de ser atendida. Mas se por acaso, enquanto ela estiver esperando e chegou a vez dela, mas nesse momento aparece uma pessoa ali na unidade em uma situação gravíssima, por exemplo, uma pessoa que foi baleada, uma pessoa que está tendo um infarto, pelo princípio da equidade, essa pessoa vai passar à frente de quem já estava esperando. Por quê? Ela tem uma necessidade maior naquele momento. O direito da outra pessoa foi desrespeitado? A que estava aguardando antes? Não, por quê? Ela vai ser atendida também. Só que existia uma outra pessoa que tinha uma necessidade maior no momento, até com um risco de vida maior. Isso também funciona para a lógica de distribuição de verba. O município que tem maior necessidade, que não tem uma estrutura de saúde estabelecida, ele pode receber sim uma verba maior do que um município que já tenha uma estrutura de saúde estabelecida. Tá? Isso aí tudo também é feito através dos estudos epidemiológicos. Então, a equidade significa destinar mais recursos para o usuário, unidade ou região que apresentar uma maior necessidade. Tá? Então, com esses conceitos aí vocês conseguem diferenciar a igualdade de equidade. Então, a nossa aula fica por aqui e até uma próxima vez. Um abraço, pessoal!